Todas as histórias são iguais. Todas. As histórias são todas iguais. E o irmão nesta altura, a irmã nesta momento está pensando, bem, pastor, não é bem assim. Não. Pastor, desculpe lá, mas eu não concordo consigo. As histórias não são todas iguais. Sei lá, há histórias compridas, há histórias curtas, há histórias tristes, há histórias alegres, há histórias clássicas, há histórias comuns, há histórias de terror, há histórias de romance, leves, há histórias antigas, há histórias modernas, há histórias boas e há histórias más. Mas eu vou repetir, independentemente disto, as histórias são todas iguais. E o irmão vai insistir comigo e vai dizer, não concordo, eu quero perceber, pastor, onde é que as histórias são todas iguais? Então deixe-me defender. As histórias são todas iguais no seu esboço básico. O seu esboço central, as histórias são basicamente iguais. Elas têm, em geral, 3 pontos. As histórias normalmente começam numa fase de equilíbrio e harmonia. Era uma vez, e o era uma vez já nos faz pressupor um lugar agradável e bonito, muito tranquilo e sossegado, porque as histórias normalmente começam assim. As histórias, desde os contos de fada até outras que nós conhecemos, começam com algo bastante equilibrado. Parece haver harmonia, parece haver sossego, parece haver paz, e é assim que a história começa. Este primeiro ponto da história pode ser mais ou menos elaborado. Às vezes elabora-se bastante esta parte da história justamente para dar ênfase e para criar laços de ligação com o leitor ou com a pessoa que está assistindo à história. Quando não há muito desenvolvimento do ponto 1, o ponto 2 da história perde um pouco do seu significado. Por isso, muitas vezes, os autores desenvolvem bastante a primeira parte da história para nós valorizarmos bastante o equilíbrio e a harmonia que existia até chegarmos ao ponto 2. Porque o ponto 2 das histórias, em geral, é o desequilíbrio. Acontece alguma coisa, pode ser mais ou menos terrível e que vai criar um problema. É uma crise, é uma dificuldade. Algo acontece que traz confusão, que traz desequilíbrio. Normalmente esta parte da história é bastante desenvolvida. É uma parte em que há tensão, há tristeza, há desajustamento, há perigo. Por vezes, há morte. Quantas histórias, mesmo das histórias chamadas contos de fadas, começam com uma princesa que vivia muito feliz num palácio até que o pai dela morre, não é? Ou que a mãe dela morre, e depois então o pai casa-se com a madrasta, e a madrasta é muito má. Estava tudo equilibrado e de repente há um desastre, acontece alguma coisa que prejudica. E muitas histórias, eu estou a dizer aos irmãos, todas as histórias, têm este ponto 2, que é o ponto do desajustamento. E o ponto 3 de todas as histórias é quando a história caminha mais lenta ou mais rapidamente para a sua resolução. É o ato de solução, é o ato de salvação, é o ato de restabelecimento da harmonia inicial. Se os irmãos olharem de perto para a maior parte das histórias, os irmãos vão ver que a maior parte delas são realmente assim. Desde os contos de fadas às grandes histórias, aos romances clássicos, internacionais e mesmo a muitas histórias bíblicas. Por vezes, a parte da história que diz respeito à restauração, infelizmente, tem a ver com vingança. Não é esse o princípio bíblico, mas é, de alguma maneira, uma tentativa de restaurar aquele equilíbrio que havia inicialmente. A maior história que existe, a história das histórias, aquela que serve de base para todas as demais, é a nossa história. Nossa, no sentido da humanidade. E se o irmão olhar para a história da humanidade, segundo descrita pela Bíblia, vai ver exatamente este padrão. Tudo começa muito bem. Deus criou o homem e o coloca num jardim perfeito. E é por isso que nós o chamamos de paraíso. É impossível ser melhor. O próprio Deus, santo, perfeito, poderoso, olha e faz a sua avaliação. E os miúdos nas escolas já sabem que quando vem a avaliação escrito MB, ficam felizes da vida. É muito bom, tirei um 5.
já posso ir para casa mostrar esta prova ao meu pai. E Deus avaliou aquilo que tinha sido feito e a situação do homem, e disse Deus que era MB, era muito bom, nota máxima. Começa muito bem, mas logo ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, os irmãos têm o segundo ponto da história. Entra a serpente, com a serpente entra a tentação, com a tentação entra a queda do homem, o pecado, e aí vem a crise, o problema, a dificuldade. O homem morre, no sentido de fica separado de Deus, em primeiro lugar. Fica separado dentro da própria família do casamento, porque cria a primeira luta conjugal entre o homem e a mulher. Fica separado da sua harmonia para com a criação que Deus tinha lhe dado. E aí o ponto 3 da história é simplesmente o resto todo da Bíblia, irmãos. É a contar como Deus está agindo para restaurar a humanidade. A missão de Deus para que o homem volte a estar em comunhão com Ele, restabelecer o equilíbrio inicial. Eu convidaria o irmão para ver comigo, em breves momentos, que são os que nos sobram, um texto talvez dos mais conhecidos da Bíblia. E é arriscado sempre quando nós usamos estes textos, porque às vezes os irmãos, quando ouvem falar do texto base, dizem assim: eu já ouvi tantos sermões nesse texto, já conheço esse texto de cor salteado, nem vale a pena abrir a Bíblia, porque eu já posso desligar, porque já sei tudo sobre este texto. Mas vamos olhar novamente para ele, talvez do prima da história que eu acabei de lhes contar, e vamos ver se encaixa aqui ou não. Eu estou falando do Salmo 23. O irmão vai abrir a sua Bíblia, apesar de tudo, e vai me acompanhar no Salmo 23, tão conhecido, mas olhando para ele hoje, sobre esta premissa de que eu lhe disse, que todas as histórias são iguais, e o Salmo 23 de alguma maneira nos mostra a história padrão. Então olhe para o Salmo e vamos ver se o irmão vai concordar comigo até ao fim. O Salmo começa, a história começa, era uma vez uma ovelhinha que estava vivendo uma situação perfeita. A situação desta ovelhinha era a ideal. Ela tinha o melhor dos pastores e tudo de bom era fornecido a ela. E os irmãos dizem: pastor, desculpe lá, mas isso não é o Salmo 23. Então olhe o irmão para o Salmo 23 e veja se é ou se não é. O Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Desculpe lá, irmãos, mas é a história perfeita. Era uma vez completo. Davi expressa aqui a sua confiança em Deus. E ele diz: o Senhor, e a expressão que ele usa aqui é a expressão Jeová, não é Adonai. A expressão Adonai, que é a expressão que normalmente é traduzida na Bíblia por Senhor, não é a que ele usa aqui. Ele usa o nome próprio de Deus. E lembro aos irmãos que o nome próprio de Deus era usado pelos judeus com muita parcimônia, com muito cuidado. Os escribas judaicos, quando estavam copiando a Escritura Sagrada e chegavam ao nome Jeová, trocavam a pena comum por uma pena de ouro, porque o nome de Deus não podia ser escrito com qualquer caneta. Este nome só era usado de vez em quando, por causa do peso do seu significado. Era o nome próprio que Deus tinha dado. Quando o único profeta que teve coragem de fazê-lo perguntou ao Senhor: desculpe lá, mas como é que se chama? E Deus respondeu: eu sou o que sou. Este era o nome próprio do Senhor, e é este nome próprio que Davi usa neste salmo. Ele diz: o próprio Deus, supremo, poderoso, criador dos céus e da terra, aquele que é a existência plena e essencial, Ele é o meu pastor. Chama a atenção dos irmãos para este pormenor do meu pastor. No original hebraico a ideia é exatamente esta ideia possessiva, é o meu pastor. Eu digo isso porque, irmãos, porque Davi viveu numa época em que o povo e os povos, de um modo geral, pensavam nos seus deuses de forma coletiva. Não se pensava em meu Deus, mas pensava-se em nosso Deus. Era o Deus do povo de Israel, era o Deus de Israel. Quando muito podia ser o Deus da tribo, era o Deus da tribo de Judá, ou talvez, num esforço muito aproximado, podia-se dizer: é o Deus dos meus pais, é o Deus do meu clã, é o Deus da família de Jessé. Mas Davi ousa aqui uma proximidade maior.
É claro que ele sabe que este Deus é o Deus de Israel. Claro que ele sabe que este Deus é o Deus da sua tribo. É claro que ele sabe que esse Deus é da sua família. Mas o mais importante de tudo, ele sabe que este Deus é o seu Deus. E isto é tão importante, irmãos, porque nós não somos salvos pelo Deus do nosso povo. Nós não somos salvos pelo Deus da nossa tribo. Nós não somos salvos pelo Deus da nossa família. Nós somos salvos pelo nosso Deus. Ele tem que ser o nosso. Ele tem que ser o meu. Ele tem que ser o meu Salvador. E esta história começa perfeita porque Davi tem esta confiança de que o Deus Supremo, aquele que é o seu pastor. E quando Deus é o pastor, e a palavra pastor aqui é exatamente esta que Davi conhecia tão bem, porque ele tinha sido pastor de ovelhas, aquele que apascenta. E aqui a ideia do pastor era uma ideia de proximidade máxima. O pastor, no tempo de Davi, vivia com as ovelhas. Ele não voltava para casa a maior parte do ano. Ele só voltava para casa no inverno, quando trazia as ovelhas consigo. Colocava-as dentro do aprisco e lá ficava o inverno. E depois, no verão, ele levava as ovelhas para o campo e ficava no campo com as ovelhas. Dormia junto com as ovelhas. É por isso que os pastores eram conotados como pessoas de um nível assim considerado inferior, não era? Porque eram homens que estavam tão próximos dos animais, estavam mais perto dos animais do que das pessoas. Davi ousa pegar esta figura e diz: o Senhor é o meu pastor. A ideia de quem está sempre comigo. Nunca me abandona, mas onde quer que eu vá, está ali. E se esse Deus é o meu pastor, então nada, irmãos, nada é nada, nada me faltará. Meu pai gostava muito de trabalhar este primeiro versículo com um jogo de palavras em português. Ele diz: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor não é o meu pastor, nada me fartará. Os irmãos percebem a diferença aqui? Quando o Senhor não é o pastor, nada me fartará. Ou seja, eu não vou ficar satisfeito com nada. Nada consegue encher o meu coração, porque o buraco no coração do homem, o vazio na vida do homem é do tamanho de Deus. Enquanto Ele não é o nosso pastor, tentamos outras coisas, elas não nos fartam. Mas quando o Senhor é o meu pastor, nada me falta. A história começa perfeita. Mas Davi resolve elaborar. Este era uma vez está tão bonito, mas ele ainda quer explicar melhor. Mas querem saber porque é que eu quero dizer que nada me falta? Então ele elabora um bocadinho mais e ele explica o que é que este pastor faz com ele. No versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. As duas coisas essenciais para as ovelhas eram realmente o pasto e a água. Eram as coisas essenciais que ela precisava. E o pastor, o bom pastor, é aquele que sabia procurar os pastos certos. Havia os lugares corretos. Não era qualquer pasto que servia. Havia ervas que eram amargas. Havia ervas que provocavam doenças. Havia ervas que provocavam cólicas, dores. Havia lugares onde os campos eram perigosos, eram íngremes, tinham muitos buracos. A ideia que ele dá aqui é que este pastor conhece tão bem e é tão cuidadoso que ele leva as suas ovelhas para aqueles campos verdejantes. Aquela relvinha, não é? Fresquinha, verdinha, mesmo pronta, madurinha para ser comida e para alimentar fartamente estas ovelhas. O cuidado deste pastor é que ele leva a campos que são tão bons que as ovelhas ali descansam. A ideia parece-nos quase que a ovelha pode comer deitada, não é? Deitar-me faz em verdes pastos. Tão cuidadoso é o pastor, há abundância de qualidade, não somente de quantidade. E ele leva às águas, não qualquer água, águas tranquilas. As ovelhas não podiam ser levadas a águas agitadas, porque elas, não sendo muito inteligentes, entrariam na água, seriam encharcadas pela água agitada e as tantas podiam ser carregadas pela corrente. Mas em águas tranquilas não existe este risco. Então este pastor cuidadoso escolhe bem o lugar onde elas comem, escolhe o lugar onde elas bebem, ele é perfeitamente cuidadoso e diz assim: refrigera a minha alma. Esta expressão no original, irmãos, é muito bonita e muito forte. A ideia no original do refrigera significa restaura, renova,
traz de volta, recupera. A minha alma no original significa vitalidade, a minha força. A ideia, irmãos, é de que este pastor permite que esta ovelha tenha a sua vitalidade renovada, o seu ânimo renovado, a sua força vital, aquilo que faz com que ela tenha vontade de andar para a frente, renovado. Em tempos em que encontramos tantas pessoas que se sentem frustradas, desanimadas, sem um caminho para a sua vida, sem um propósito, em tempo em que nós temos uma parte da nossa população lutando contra a depressão, é tão bonito lermos que este pastor, quando ele toma conta, ele renova o ânimo, ele renova a vitalidade, ele torna a dar-nos a capacidade que nós precisamos para enfrentar as coisas. Esta ovelha era muito bem cuidada, bem alimentada, não é? Bebia da melhor água possível e tinha a sua vitalidade renovada pelo seu pastor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, este pastor era aquele pastor que orientava, que conduzia. A expressão pode ser usada para a própria ideia do transportar. Ou seja, por vezes, o pastor tinha que mesmo carregar a ovelha, porque de vez em quando ela tinha que ser carregada, mas ela era levada por uma trilha correta. Esta ideia, irmãos, aqui de veredas da justiça, seria talvez melhor traduzida por um caminho sem desnível, uma trilha de equidade. A ovelha não podia ser levada para um caminho que fosse muito íngreme ou que fosse arriscado de cair. Estamos a falar de ovelhas, não de cabritos, não é? Os cabritos sobem os montes e pulam daqui para ali, as ovelhas não. Elas às vezes têm um pouco de instabilidade, precisava ser levada por um caminho seguro, onde não houvesse nenhum risco para ela. Tudo isto, todo este propósito é firmar o nome do pastor. O nome do pastor era exaltado, porque ele cuidava tão bem das suas ovelhas, que quando alguém olhava aquele rebanho e via aquelas ovelhas gordinhas, bem alimentadas, cheias de vitalidade, dizia: epá, isto que grande pastor que deve andar aqui. Este rebanho está mesmo no ponto. Primeiro ponto da história, irmãos, perfeito. Era uma vez a harmonia ideal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E então vem o segundo ponto da história. Disse aos irmãos que o segundo ponto da história é o ponto da crise. É o ponto do suspense. É o ponto em que há algo errado vai acontecer. É o ponto em que há um desajustamento. Às vezes as coisas estão acontecendo e nós estamos lendo uma história e apetece-nos dizer: epá, isto é bom demais para ser verdade, não é? Isto está bom demais, isto vai acontecer alguma coisa. Não é possível que isto fique só assim. Não é? Está bonito demais. Não é, a vida não é assim. A vida não é feita só de maravilhas. Pois não, irmãos. É por isso que o segundo ponto da história é sempre a crise. E a crise acontece. Pode-lhe parecer curta, mas ela é extremamente intensa. O versículo 4 diz assim: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A crise desta história, irmãos, pode parecer curta, eu repito, mas ela é muito intensa. O lugar por onde a ovelha vai passar agora não é um lugar qualquer. É simplesmente o pior lugar possível para uma ovelha. A ideia que ficamos quando lemos este texto no seu original e procuramos saber a respeito da realidade da Palestina é que estamos a falar daqueles desfiladeiros, daquelas ravinas, onde possivelmente esta ovelha se tresmalhou, se desviou e ela foi parar ali. Se o versículo 3 acaba de nos dizer que esta ovelha é guiada pelo seu pastor por caminhos que são perfeitamente retos e de equidade, como é que de repente esta ovelha vai passar no vale da sombra da morte? Veja bem, irmãos, não diz aqui que foi o pastor que a guiou para lá, não é? Não foi o pastor que escolheu que ela passasse por este caminho. Alguma coisa esta ovelha fez, algum desvio ela encontrou no caminho, alguma opção ela fez errada no cruzamento e de repente eis a ovelha a passar por um desfiladeiro, por uma garganta estreita. Ali não parece haver escapatória. De um lado e do outro há ravina. Ela não tem como trepar.
não há comida para comer, não há água para beber, existe risco iminente de morte. É um lugar em que há buracos e cavernas, pode haver animais selvagens ali escondidos, pode haver um ladrão de ovelhas para poder roubá-la, pode haver cobras nos buracos da estrada, são tantas as possibilidades. Esta ovelha sabe que está ali em risco máximo. Este drama da história, irmãos, não é pequeno. Está-nos falando de um vale terrível, de um vale em que o panorama é realmente horroroso, e depois de um início tão bonito, esta ovelha agora se vê num lugar completamente diferente, totalmente sombrio e terrível, grande contraste entre aquilo que ela tinha acabado de experimentar. Mas note bem, este vale horrível, escuro e ameaçador, tem algumas características que são interessantes. Veja, diz o texto, olhe novamente para o versículo 4. Mesmo que eu andasse, a palavra no original dá-nos a ideia de passar, mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Eu queria que o irmão prestasse atenção neste pormenor, porque ele é muito importante. A ovelha não foi morar no vale. A ovelha não foi morar no vale. Ela está de passagem. Por vezes, quando passamos por estes vales, por estas gargantas, por estes desfiladeiros, ficamos com a impressão que eles não acabam. Parece até que fomos para ali morar. Agora acabou a vida, agora ficamos só aqui. Mas apesar de ser terrível o local, o texto diz que a ovelha está ali de passagem. Ela não foi ali para ficar. Ela vai passar. Por mesmo que seja cumprido o vale, ele vai terminar e ele vai chegar ao fim. A ovelha não foi ali para ficar, ela está só de passagem. E também é interessante, irmãos, porque diz assim, mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Este pormenor que está no original é muito importante, porque apesar de ser muito escuro, é apenas a sombra. É a sombra. É a sombra. Sabe, irmãos, quando nós podemos ter a confiança em Deus como o nosso Salvador, quando temos a confiança no Senhor como aquele Pai amoroso, quando nós experimentamos na nossa vida que Jesus é o nosso Salvador e temos confiança na salvação que Ele ganhou para nós, a morte, por mais terrível que seja, vai ser unicamente uma sombra. E as sombras desaparecem. Elas vão-se embora. Sombra porquê, irmãos? Porque nós recebemos do Senhor a convicção e a certeza que mesmo este último inimigo tão terrível e ameaçador que é a morte, ele perdeu a sua força maior contra nós. Porque ele não nos vai mergulhar no desconhecido. Ele não nos vai lançar num buraco onde nós não sabemos o que há. Mas ele vai apenas nos tirar dos nossos amados aqui, mas para estarmos na presença do maior, daquele que nos amou mais do que todos aqueles que aqui vivem. Vamos fechar os olhos eventualmente para esta vida que aqui temos, com todas as suas limitações, e abri-la na presença do Senhor, onde estas limitações vão acabar. Em termos de espaço, em termos de tempo, em termos de conhecimento, de tantas coisas. Não vamos estar mais limitados. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo. E morrer é lucro. Só o crente pode dizer isso, irmãos. E quando o crente diz isso, aquele que não tem diz, loucura. Nós não sabemos. Eu não sei porque nunca estive lá, irmãos, mas um dia eu criei, porque a fé é a confiança na palavra de alguém que nos deu base para isso. Ele foi e voltou, e na sua ressurreição Ele nos garantiu a sua salvação, e Ele nos diz que aquele que crer nele tem esta certeza. Mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, diz Davi nesta sua história, a ovelha, apesar de tudo, não está com medo. E isto é que é estranho. Esta ovelha está acostumada a pastos verdejantes, a águas tranquilas e o sol a brilhar sobre a sua cabeça. Como é possível que ela passe deste desfiladeiro e não tenha medo? Porque diz assim, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. A história não me indica, irmãos, e aqui podem dizer, pastor, é a sua especulação, talvez. Mas a história não me diz que o pastor guiou a ovelha no desfiladeiro, mas independentemente de ele tê-la guiado ou não, ele está lá com ela.
ela não está sozinha. Mesmo que seja um vale terrível, mesmo que seja o vale da sombra da morte, a ovelha não está lá sozinha. Ela está só de passagem, mas mesmo nesta passagem ela não ficou só. O pastor está com ela e está armado das tuas armas, a tua vara e o teu cajado. A vara e o cajado, irmãos, eram os instrumentos que o pastor usava. A vara, que era usada para apoiar no caminho, era também simultaneamente uma arma de defesa. O pastor aprendia a usar aquela vara, não é? Para se defender, por exemplo, dos animais selvagens ou de alguém que atacasse o rebanho. Cá em Portugal, há tempos atrás, hoje em dia é mais desenvolvido como uma arte marcial. Havia um famoso jogo do pau. Algum irmão aqui conheceu o jogo do pau? O jogo do pau era exatamente um jogo do pau. Era um pau que era usado como um instrumento de defesa. E havia pessoas que eram treinadas no uso do pau. Houve leis que foram lançadas para tentar proibir, porque o pau matava. E de vez em quando havia processos por pessoas que eram mortas, porque aquilo era um instrumento de defesa significativo. Ora, irmãos, esta arma de defesa está na mão do pastor, que está ali ao lado da ovelha, e quando ela olha para aquele instrumento de defesa, ela sente-se confortada. O pastor está comigo, e ele trouxe o seu pau. Coitado pobre daquele que tentar ameaçar. Está aqui o meu pastor, e ele é mestre no uso do pau. A tua vara me consola, e o teu cajado. O cajado, irmãos, era normalmente uma peça usada pelo pastor junto com a vara. Às vezes era um pouco menor, mas que tinha uma curvatura na sua ponta e ajudava exatamente para poder engatar e pegar. Vamos imaginar que a ovelha caísse num buraco ou que estivesse num lugar difícil e o cajado servia para que o pastor, não é, fosse pegar a ovelha em qualquer situação e dali tirá-la. Quando a ovelha olha para o seu pastor ao seu lado e vê os seus instrumentos de defesa e de cuidado, ela sente-se sossegada. Ela diz: isto aqui é muito feio, mas o pastor está aqui. Trouxe a vara e o cajado. Estou consolada. Estou tranquila. E aí, irmãos, o vale termina. Este ponto 2 da história tão crítico, tão perigoso, de tanto medo e de receio, quando tudo fica sombrio, o vale vai acabar. E quando o vale termina, não é? Quando aquele desfiladeiro acaba, a ovelha chega do outro lado e nós chegamos à terceira parte da história e à restauração do que tínhamos antes. E diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ao chegar do outro lado do vale, do desfiladeiro, não somente há alívio e segurança, mas o pastor prepara uma mesa de vitória, um banquete de festa, para se alegrar e mostrar aos seus inimigos que a ovelha passou incólume, sem nenhum dano, por aquele vale, por aquele desfiladeiro. A ovelha é ungida com óleo perfumado, refrescante, para lhe trazer bem-estar. É uma espécie de prémio para confirmar a ela que o mal foi vencido. O copo ou a taça, que pode ser traduzido por porção ou por herança, é aquilo que lhe diz respeito. E a ovelha recebe em abundância total, transborda. Ela não recebe só uma cota, não é só um racionamento, não é só o extremamente necessário. Diz que a porção dela e a sua herança transborda. Ela recebe abundantemente por parte do seu pastor. O ponto final da história, volta outra vez ao princípio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certamente. Oh, irmãos, que confiança que ele tem. Certamente. Eu sei. Não é só uma esperança, é uma confiança. Não é só uma expectativa, é uma certeza. Não é só uma dúvida razoável, mas há uma convicção no coração de Davi. Ele diz: eu sei que a bondade e a misericórdia, que a bondade e a fidelidade do Senhor vão me acompanhar todos os dias da minha vida. Não apenas aqueles que são bonitos, todos os dias da minha vida. O seu favor, o seu cuidado, o seu amor prático para conosco vai me acompanhar todos os dias da minha vida, e por isso habitarei na casa do Senhor.
A ideia aqui, irmãos, é aquela que vai ser traduzida depois no Novo Testamento por bem-aventurança. Bem-aventurada era a felicidade dos deuses, que habitavam acima dos pobres humanos. E Davi termina esta história voltando outra vez ao princípio. O Senhor é o meu pastor e por isso eu sei que a sua bondade, que o seu cuidado, que a sua atenção vão me acompanhar todos os dias e eu serei um bem-aventurado. Eu vou desfrutar daquele prazer, daquela satisfação que só os deuses experimentam, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todas as histórias são iguais. Todas as histórias são iguais. Eu não sei onde meu irmão, a minha irmã, meu amigo está nesta hora. Talvez no seu trajeto, na sua história, esteja passando pelo ponto 2, não é? Seja o momento da crise, da dificuldade, do vale. Talvez nesta hora seja a hora da sombra. Talvez nessa hora seja a hora da dificuldade. Eu quero animá-lo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz que o Senhor está próximo daqueles que o buscam. Ele não está distante, Ele está próximo. Talvez você diga, mas eu não consigo vê-lo, não consigo percebê-lo. Mas a promessa dele vale mais do que a nossa percepção. A palavra dele é mais digna de confiança do que as nossas emoções. Nós às vezes confiamos muito no que sentimos e como nós não sentimos, achamos que não há. Mas o Senhor prometeu e a sua palavra é mais digna de confiança. Ele disse que estaria conosco. E Ele disse que estaria pronto para nos proteger. Se você está passando pela crise, pela dificuldade, se está passando pelo vale, então saiba que o Senhor está presente e Ele não está desprotegido. Ele tem a vara e o cajado para protegê-lo, abençoá-lo e guardá-lo. Para que você possa chegar ao outro lado e com a confiança de Davi poder dizer, eu sei, a bondade, o cuidado e a atenção do Senhor esteve comigo. Se você não tem tido essa experiência na sua vida, eu o desafio nesta noite a abrir o seu coração para o Senhor e falar com Ele, com as suas próprias palavras. Dizer, Pai, eu não tenho experimentado isto, mas eu desejo experimentar isso, perdoa-me porque eu não tenho sentido. Se o Senhor leva a que você confesse a Deus os seus pecados, faça-o no seu coração, fale com o Senhor. Nós entendemos que a confissão, por causa do que Jesus fez na cruz, pode ser feita diretamente ao Pai. Fale com Ele, abra o seu coração. A Bíblia diz que Deus está à distância de uma oração sincera, de um coração contrito, e para estes o Senhor não vira nunca as suas costas. Todas as histórias são iguais, terminam no momento da restauração, e que para nós possa ser esta a verdade, olhando para Cristo, o grande autor da salvação.